Vamos abrir a palavra do Senhor nesse instante, em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Amados, esta semana, nós estamos já desde alguns dias falando a respeito do aniversário da igreja. E nós sabemos que a igreja, ela é uma instituição estabelecida por Deus. A primeira instituição estabelecida por Deus surgiu no Éden, a família. E a segunda instituição estabelecida por Deus surgiu em Cristo, quando Ele mesmo disse para Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que pedra é essa mesmo? A pedra dentro da confissão de Pedro. Quando Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, sobre esta pedra, sobre esta afirmação, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E nós, no próximo final de semana, estaremos aí comemorando mais um ano de emancipação da nossa igreja. Queremos convidar você que está aqui nos visitando, os nossos irmãos, intimamos para estarem participando. No sábado teremos pastor Freitas, domingo pastor Santos, e à noite nós teremos o pastor Aguinaldo compartilhando conosco a palavra de Deus. E é pensando já no aniversário da igreja que me chamou muito a atenção, né? Eu falei, preciso compartilhar algo com os irmãos, baseado aqui em 1 Coríntios capítulo 15, leremos os versículos 57 e 58, porém, o nosso texto aqui guia é o versículo 58, amém? Amém, queridos? Acharam aí, sim ou não? Diz assim, versículo 57, mas graças a Deus, vamos falar juntos? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos falar juntos mais uma vez? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Claro que tem todo um contexto aqui, né? No contexto, Paulo vai falar da questão do nosso corpo mortal, a questão de recebermos um corpo imortal. Então vai falar sobre o poder da morte, a morte sendo destruída, e aqui ele vai concluir então dizendo assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 58, então, nós temos o apóstolo Paulo dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo o quê? Sabendo que no Senhor não é vão o nosso. Vamos ler juntos? Então, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que Deus fale conosco nessa noite, amém? Igreja, organismo vivo, vivendo na dependência de Deus. Sabemos que Paulo, quando escreveu essa carta, nós já falamos sobre isso, tantas coisas estavam acontecendo naquele contexto, e nós sabemos que os cristãos, eles sofriam perseguições das mais diversas, e nós entendemos aqui, Paulo vai então trazer essa colocação tão importante, já dizendo que a nossa vitória, ela não é proveniente de nós mesmos. A partir da nossa conversão a Cristo Jesus, nós andamos debaixo dos ditames de Deus, daquilo que Deus tem para realizar em cada um de nós. Então, tudo que nós fazemos, tudo que está relacionado a esta vida, tudo que nós propomos no nosso coração, em todas as coisas, a nossa vitória vem de quem? A nossa vitória vem do Senhor. É do Senhor que vem a nossa vitória. Irmãos, e é muito importante que Paulo, quando ele traz essa expressão,
que a nossa vitória vem do Senhor, ele vai então dizer assim, portanto, então aqui ele vai fazer uma ligação, olha, assim como está escrito acima, e ele vai dizer o quê? Sejam firmes. Então nós temos aqui, irmãos, em primeiro momento, a respeito da colocação de Paulo, nós encontramos aqui, em primeiro lugar, é aquilo que Deus espera de cada um de nós. Diga assim, o que Deus espera de cada um de nós. O que Deus espera de nós como o corpo, esse organismo vivo de Cristo? O que Deus espera da igreja? O que Deus espera daqueles que professam o nome do Senhor? O que é que Deus espera de cada um de nós? Irmãos, não é nada diferente a não ser aquilo que Deus esperava na nação de Israel. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 10, no versículo 10, versículo 12, que nós vamos encontrar que algo semelhante Deus esperava do povo de Israel. E nós, que somos um povo chamado pelo Senhor, não é diferente conosco. Então nós temos aqui em Deuteronômio capítulo 10, versículo 12. Deuteronômio capítulo 10, versículo 12. Então olha bem o que está escrito, está projetado para nós. Agora pois, ó Israel, olha bem, agora pois, ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que temes o Senhor teu Deus, e que andes o quê? Em todos os seus caminhos, e o ames, e o sirvas ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração, e com toda a tua alma. O que Deus estava pedindo à nação de Israel? Deus estava pedindo, olha, agora pois, ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temes ao Senhor? Primeira coisa aqui, nós percebemos, voltando lá no Velho Testamento, o Senhor esperava que o povo estivesse temendo a Ele, que o povo estivesse andando nos seus caminhos, e que o povo estivesse amando ao Senhor. Três coisas nós encontramos aqui. O que é que o Senhor pede de ti, senão que temes a Ele? Que andes nos teus caminhos, e que ames e o sirvas. Quatro coisas o Senhor está pedindo à nação de Israel. E nesse caso aqui, irmãos, o que Deus pede de nós no contexto de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58? O que Deus pede de nós é que nós sejamos firmes. Vamos falar juntos? Deus pede que nós sejamos firmes. Bata o mão do irmão e fala assim, irmão, Deus quer e espera que você esteja firme. Amém? Amém? Para não ficar tão diferente, bata o nome dele assim e fala assim, meu irmão, apruma o corpo. É assim que a gente fala. Às vezes a gente vê os meninos adolescentes andando meio assim, meio torto assim, né? Aí a gente que é pai fica preocupado com a coluna do filho, né? Apruma esse corpo, rapaz, ó, né? Posição de soldado. Irmãos, é muito importante nós observarmos que Paulo, ele está dizendo assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Firmeza deve ser uma característica daqueles que querem entrar no céu. Firmeza deve ser uma característica daqueles que verdadeiramente são transformados pelo Senhor. E a firmeza na fé, irmãos, ela está extremamente vinculada à doutrina bíblica, aquilo que está escrito na palavra de Deus. Vivemos dias de tantos ventos de doutrinas, semelhantemente ao que acontecia no primeiro século da era cristã. Tantos falsos profetas, tantos, profetas do caos, da destruição, tantas coisas acontecendo, e nós precisamos, primeiramente, a nossa firmeza na fé, ela está vinculada àquilo que está escrito na palavra de Deus. Amém? Hoje de manhã, eu disse aqui para os meus alunos da escola bíblica dominical, que alguém me perguntou assim, pastor, por que os cristãos evangélicos, eles dizem enfaticamente que são salvos? Qual a garantia que vocês têm que vocês são salvos? Eu vou dar para você apenas duas questões. Primeira é que o próprio Espírito de Deus testifica no nosso coração que nós somos o quê? Filhos de Deus. E em segundo lugar,
nós dizemos que somos salvos porque está escrito na palavra de Deus que quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna, e a ira de Deus permanece sobre ele. Então, se está escrito na palavra, isso é direito nosso. Nós nos fundamentamos na palavra de Deus. Então, se eu tenho Jesus, não é presunção, não é orgulho, não é vaidade, irmãos, não é porque nós somos melhores do que ninguém, mas é porque nós reconhecemos e validamos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, porque é pela graça de Deus que nós somos salvos, e isso não vem de nós, é um dom, é um presente de Deus. Então eu respondi para essa pessoa apenas com essas duas perguntas, com essas duas respostas. Primeiro, o Espírito de Deus testifica. Então, quando nós falamos firmeza na doutrina, nós percebemos que a igreja primitiva, ela perseverava na oração e na doutrina dos apóstolos. E quando nós falamos na doutrina, no ensinamento bíblico, genuíno, verdadeiro, é o que a Bíblia nos diz. Se a Bíblia diz que Jesus é o único caminho que conduz à vida eterna, não adianta buscar atalhos, não adianta cortar caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Acabou, ponto final. Não, pastor, eu vou a Deus através do pastor, eu vou a Deus através do irmão, do amuleto. Disse que nada disso. O único que nos conduz a Deus se chama Jesus. A doutrina bíblica nos diz isso. O apóstolo Paulo reafirma em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, homem. Acabou. Há um só mediador. Meu irmão, minha irmã, você que nos ouve, se alguém apontar algum outro salvador que não seja Jesus, é anátema, não é digno da aceitação, porque a doutrina nos mostra exatamente que só Jesus pode ter o poder de transformar e salvar a vida do homem. Amém? Em nenhum outro há salvação, nos diz as Sagradas Escrituras, a não ser através de Jesus. Se a Bíblia nos diz que é o Espírito Santo do Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, se a Bíblia me diz que o Espírito Santo de Deus é que nos guia a toda a verdade, então, meus amados irmãos, eu preciso crer na doutrina da palavra de Deus, estar firmes na palavra de Deus. Amém? Não é aquela questão, já viu aquele crente nhonhô? Alguém que sabe o que é esse brinquedo nhonhô? Lembra? Ora lá embaixo, ora lá em cima, ora lá embaixo, ora lá em cima. Tem gente que parece nhonhô, é o crente nhonhô. Ora eu quero Deus, ora eu não quero Deus. Ora eu estou apegado a Deus e ora eu abandonei a Deus. Ora eu estou amando a Deus e ora já não estou amando a Deus. Não, irmãos. Firmeza na doutrina. Amém? É o que Deus pediu à nação de Israel, e Ele pede a cada um de nós, que nós o amemos, que nós tememos a Ele, que nós o sirvamos de todo o nosso coração. Então, em primeiro lugar, Deus espera de nós que nós tenhamos firmeza na doutrina, firmeza no ensinamento da palavra. No segundo momento, irmãos, o que Deus espera de nós? Deus espera de nós constância. Diga que se Deus espera de nós, sede firmes e constantes. Eu tenho uma firmeza na fé. Eu sei que eu entreguei a minha vida a Jesus, eu sei que eu amo o Senhor, mas eu preciso ter firmeza na fé, preciso ter constância. É isso que Paulo está dizendo. E a constância aqui, irmãos, sem nenhuma dúvida, significa sermos perseverantes. Hoje eu sirvo ao Senhor, amanhã eu continuarei servindo ao Senhor, depois de amanhã continuarei servindo ao Senhor. Hoje eu estou com 16 para 17 anos, estou servindo ao Senhor. Aos 54 anos continuo servindo ao Senhor. Isso é perseverança. Amém?
aos perseverantes, eles possuirão todas as dádivas, segundo o que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas de Apocalipse, todas as dádivas, e cada uma daquelas igrejas recebeu uma promessa: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então todos nós que perseveramos, e alguém disse que a perseverança é a rainha de todas as virtudes, então eu estou firmado na fé, na palavra de Deus, e eu vou me portar com perseverança, constância, amém? Na minha constância eu vou subir dia por dia os degraus da minha fé, em que eu vou crescer a cada dia mais diante do Senhor, no sentido de a cada dia que passa eu vou diminuir a mim mesmo e eu vou permitir que o Senhor esteja crescendo na minha vida. Aí eu pergunto para você nessa noite, a pergunta nós fizemos hoje de manhã, hoje domingo, você está mais crente hoje do que você foi no domingo passado? Você está temendo mais a Deus hoje do que no ano passado? Quando você olha para dentro do seu coração, faz uma autoavaliação, você hoje se encontra melhor diante de Deus do que você estava ontem, antes de ontem, ou você percebe que houve um declínio no seu relacionamento com Deus? Ou você percebe que você agora não se encontra mais o mesmo, voltado para Deus, querendo Deus, estando com Deus? Você percebe que você se perdeu no meio do caminho, em algum momento você se abdicou da fé, você abriu mão dos valores cristãos. Se há essas questões presentes, então fica aqui o conselho do apóstolo Paulo: é preciso nós revermos os nossos conceitos e valores. É preciso que nós olhemos para dentro de nós mesmos, e é preciso que nós, se necessário for, estejamos fazendo a oração que o salmista fez no Salmo 139: vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Estão entendendo, sim ou não? Então o que Deus espera de nós, irmãos, como igreja? É que sejamos firmes na fé, vinculados à doutrina bíblica, e ao mesmo tempo que nós sejamos constantes, perseverantes. Eu não vou retroceder, eu não vou deixar o meu Deus, eu não vou abandoná-lo, pelo contrário, continuarei temendo o Senhor, servindo a Deus, adorando o Senhor, independentemente de status, de posição, de amigos, independentemente do que as pessoas projetarão em cima de mim, que sejam, quem sabe, pessoas que vão querer zombar da minha fé, elas vão querer me perseguir, elas vão querer fazer uma série de questões, mas eu não vou deixar que essas questões estejam me consumindo naquilo que eu tenho proposto diante de Deus. Amém? Isso significa, irmãos, que nós como igreja, na constância da fé, nós temos que ter uma preocupação. Como que é a preocupação, pastor? Nós devemos ter a preocupação de nós não nos afastarmos de Deus. Bata o nome do irmão e fala assim: meu irmão, tenha como preocupação na sua vida o ato de você não se afastar de Deus. Essa é uma preocupação que nós devemos trazer, irmãos. Temos tantas preocupações no dia a dia, tantas coisas que vão, sabe, querendo nos conduzir, mas nós devemos ter essa preocupação, a preocupação de nós não nos afastarmos de Deus. E nós falamos hoje de manhã que o afastamento de Deus vai acontecendo progressivamente. Primeiramente, nós falamos ao abandono pela leitura da palavra. No segundo momento, ao abandono pela oração. No terceiro momento, o ato de congregar, de estar em comunidade com os irmãos, louvando, adorando a Deus, já não tem tanta relevância, já não tem tanta importância assim. Estar ou não estar não faz nenhuma diferença. É muito mais significativo eu me esforçar, me empenhar em estar em um jogo, em estar em qualquer outro lugar, do que na casa de Deus. Então essa inversão de valores significa que está existindo uma desconstrução
daquilo que Deus tem proposto para o meu coração, e eu preciso me reencontrar no caminho da fé. Porque eu abandonei a palavra, eu abandonei a oração, eu estou abandonando a minha relação com a irmandade, com os irmãos, com a comunidade, com a igreja. E em muitos casos, lamentavelmente, alguns voltam às práticas das velhas coisas, se deixam levar pelas práticas daquilo que cria um rompimento no relacionamento do homem, e de repente ele se vê lá perdido. E é só a graça de Deus, é só a misericórdia do Senhor. Há muitos que querem estar autônomos nas suas decisões, querem fazer como o filho pródigo. Não, dá minha parte, Senhor, eu vou para um lugar longínquo, bem longe do Senhor, achando que lá, no meio das meretrizes, no meio de supostos amigos, encontrarão alegria, felicidade. Não encontra nada, irmãos, porque nada nessa vida se compara à alegria de estarmos em comunhão constante com Deus. Amém? Amém? Diga-me, nada dessa vida se compara à alegria de estarmos em constante comunhão com Deus. Nada, 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 nada. Guarde bem isso no seu coração. Nada se compara. Então, se está existindo um declínio na sua comunhão com Deus, estava aqui, de repente, aquele declínio, você foi se distanciando, Deus não quer que você faça isso. Por isso que Paulo está dizendo à igreja: sede firmes e constantes. Firmeza na fé, na doutrina, na palavra, você vai estar enraizado, e agora tenha constância, tenha perseverança, continue firmado. E a perseverança aqui, irmãos, a constância está ligada a uma outra palavrinha tão fundamental nesse momento, que é a palavrinha inabalável. A constância está ligada a esta palavra tão importante para nós, porque quantas pessoas elas estão se afastando, mas a Bíblia diz, irmãos, no Salmo 125, a partir do versículo 1, que aqueles que esperam o Senhor, aliás, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas firmes permanecem para sempre. Aliás, tem uma música assim, né? Os que esperam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém? Então, é ser inabalável. Vem as lutas, vem as dificuldades, vem as perseguições, vem as afrontas, vem uma dor, vem uma doença, vem um desgosto da vida amorosa, vem não sei o que lá, mas nós, irmãos, vamos estar inabaláveis na presença de Deus. Amém? Então, quando ele fala ser firmes, aspecto doutrinário, quando ele fala constantes, ele está se referindo à perseverança e ao mesmo tempo ao ato de nós nos portarmos como inabaláveis diante daquilo que quer nos arrancar da presença de Deus. Porque os que esperam, os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas firmes permanecem para sempre. Amém? Amém? É o que Deus espera de nós, firmeza e constância. Deus espera de nós exatamente isso. Mas não apenas, irmãos, Deus espera que nós sejamos dessa forma, mas há uma promessa maravilhosa. O que é que Deus promete para nós? Irmãos, aqui é muito importante, porque ainda dentro desse aspecto do que nós estamos dizendo, que o Senhor espera de nós, existe também aquilo que Deus promete para nós, bem como ao ato de nós estarmos servindo na obra do Senhor. Então a Bíblia fala assim: sede firmes e constantes, o que? Sempre abundância. Então a primeira coisa aqui, sede firmes e constantes, o que? Sempre abundantes no ou na obra do Senhor. Amém? Então, em primeiro lugar, guarde isso no seu coração. O que nós estamos dizendo é o que Deus, o Senhor, Ele pede de nós: firmeza na fé e constância. No segundo momento, é o que Deus, nesse momento, Ele espera de cada um de nós. Ele pede que nós sejamos firmes e constantes,
mas Ele espera de cada um de nós um envolvimento na sua obra. Amém? Vá do nome do meu irmão do seu lado e fala assim: meu irmão, Deus espera de você um envolvimento na sua obra. Amém? No primeiro, o apóstolo Paulo está pedindo: olha, irmãos, sede firmes e constantes. No segundo momento, ele está dizendo o que Deus de fato espera de nós. Ele espera que nós sejamos abundantes na sua obra. O que significa isso, pastor? Ser abundante na obra do Senhor. Irmão, significa que isso está em duas vertentes. Quando ele fala da obra do Senhor, precisamos entender que essa obra do Senhor, ela está, primeiramente, na vertente de nós sermos úteis àqueles que não são crentes, aqueles que ainda não servem ao Senhor. Você tem a palavra de Deus, você tem a comunhão com Deus, então você precisa entender que o chamado que nós possuímos é o chamado para nós pregarmos, testemunharmos, anunciarmos às pessoas aquilo que Deus pode fazer. Aqueles que não conhecem o Senhor, eles só conhecerão ao Senhor se você se dispuser a ser um instrumento de Deus. Romanos capítulo 10: como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não há quem envia? Então precisamos, sabe aquela pessoa no seu trabalho, sabe aquela pessoa na sua casa, sabe aquela pessoa lá no seu convívio secular, lá na escola, na faculdade, aquela pessoa que está com um vazio profundo na alma, no coração, perdida em si mesma, aquela pessoa que se encontra tão desnorteadas, aquelas pessoas que estão nessas condições, sabe essas pessoas? Você tem o Evangelho. O Evangelho é o quê? O que é Evangelho? Evangelho são boas novas. Você tem as boas novas para levar a estas pessoas. E as boas novas, meus amados irmãos, você pode dizer para as pessoas: Jesus te ama, você é importante para Deus, você é fundamental, Deus sabe ver Jesus como é. Você tem as boas novas de esperança para levar ao coração dos perdidos. Primeiro, ele pede que sejamos fiéis e constantes. Segundo, ele espera que nós tenhamos envolvimento na sua obra. Esse envolvimento, ele vai desde dar uma cesta básica, ajudar alguém socialmente falando, fazendo um trabalho nessas condições de estender as mãos sobre o próximo, estender as mãos para aqueles que estão perdidos, olhar com olhar de misericórdia para aqueles que não conhecem o Senhor, até conduzi-los a Cristo Jesus, levá-los aos pés de Jesus. Se nós estamos aqui servindo a Deus, certamente lá atrás Deus usou a mãe, usou pais, usou irmãos, usou colegas, usou um amigo. De alguma maneira Deus usou alguém para nos falar de Jesus. E da mesma forma outros terão este conhecimento, se você se dispuser a ser útil àqueles que não conhecem ainda ao Senhor. Não é ficarmos do lado de cá e apontando: olha aquele camarada drogado, viciado, perdido, todo sujo, alcoolizado, olha aquele camarada todo escravo de Satanás, olha a vida dele. Não é assim. Mas é nós olharmos com o nosso olhar de misericórdia e dizer que nós não somos melhores do que tais pessoas. E assim como nós possuímos uma alma, um espírito e um corpo que Deus tem interesse nele, de igual maneira tais pessoas também são objetos do amor de Deus. Tais pessoas também são almas do amor de Deus. E assim como a luz do Evangelho brilhou nos nossos corações, certamente o Espírito Santo de Deus fará com que a luz do Evangelho brilhará também no coração de tais pessoas, fazendo-as serem transformadas pelo poder de Deus. Amém? Amém? Então, quando você olhar para alguém nessas condições, alcoolizado, drogado e etc., veja, não a situação em si dessa pessoa, mas veja, olha para esta pessoa
olhava com um olhar dizendo assim: aqui se encontra uma pedra que trabalhada se tornará uma grande ferramenta nas mãos de Deus. Aleluia. Um instrumento nas mãos do Senhor. Amém. Amém. Deus espera que nós estejamos nos envolvendo na sua obra. Isso significa nós atendermos ao chamado de Deus. Significa nós, olha, serem firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. E obra do Senhor é isso. É nós atendermos ao nosso chamado como igreja. Que chamado é esse? Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Que chamado é esse? Ir de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que chamado é esse? O chamado de estarmos anunciando às pessoas o grande amor de Deus. E ao mesmo tempo, irmãos, que esse chamado de Deus está dentro do aspecto de sermos úteis àqueles que não conhecem o Senhor. Também se vincula ao ato de nós sermos úteis aos nossos irmãos na fé. Nós que já somos salvos, entre nós que somos servos de Deus, somos seres humanos, temos as nossas limitações, temos as nossas lidas e pesares, temos as nossas dificuldades, mas nós vamos nos ajudando mutuamente, como corpo vivo de Cristo. Porque se o dedo machucar, todo o corpo sentirá a sua dor. Se você extrair um dente, todo o seu corpo sentirá as dores daquele dente extraído. Assim, amados irmãos, sermos úteis uns aos outros. Nós estamos olhando para os nossos da fé, com o mesmo olhar de misericórdia, com o mesmo olhar de benevolência, com o mesmo olhar de terno amor. Precisamos olhar para aqueles que estão conosco, também como sendo passivos a errar, mas também passivos a receberem o perdão de Deus e o nosso perdão, se necessário for. Amém? Perdoarmos uns aos outros, ajudarmos uns aos outros, compartilharmos as nossas tribulações uns com os outros. Assim nós vamos nos fortalecendo como igreja, nós vamos nos consolidando como igreja. E é isso que aqui está escrito: sempre firmes e constantes na obra do Senhor. Então eu vou continuar, sabe, envolvido. Nós não fomos chamados, irmãos, para ficarmos sendo servidos. Nós fomos chamados para servirmos. E o servo, irmãos, ele não tem poder, o servo não tem autoridade, no sentido de que não pode o empregado dar ordens para o seu patrão, não pode o garçom dar ordem para o seu chefe de trabalho. Nós somos servos de Deus e nós estamos debaixo das ordens do Senhor, e Ele já nos tem ordenado que nós sejamos úteis àqueles que não são cristãos ainda, e sejamos úteis uns na vida do outro, ou dos outros na casa do Senhor. Amém? Claro que fora do contexto, mas Isaías 41, versículo 6 nos diz: uma outra ajudou, e ao seu companheiro disse: ser forte. Bata o nome do irmão, fala: meu irmão, seja forte. Seja forte. O Senhor pede e o Senhor agora promete. O Senhor agora, Ele está esperando que nós tenhamos envolvimento na sua obra. E para concluirmos, terceiro e último lugar, o Senhor não apenas pede, não apenas espera, mas o Senhor também, Ele nos promete. Deus nos promete que aquilo que eu estou fazendo não será em vão. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo o quê? Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Vamos falar juntos? Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amados, que coisa maravilhosa.
até quase fiz uma confusão aqui no Salmo 125, que eu citei aqui o Salmo 126, que é uma referência, que eu fiz questão de anotar aqui, que no Salmo 126, versículos 5 a 6, está escrito: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo o quê? Os seus molhos, os seus feixes. Irmãos, aquilo que nós fazemos na obra de Deus, em primeiro lugar, não é inútil. Amém? Bata o nome do meu irmão, meu irmão, aquilo que você faz na obra de Deus não é inútil. Não é inútil. Pode até parecer para nós que é inútil, mas não é inútil. Ora, o que seria de muitos de nós se o Michael estivesse sentado aqui, conectado com aquilo que está fazendo, projetando as músicas? Certamente muitos de nós faríamos mímica, nos perderíamos nas letras, mas o trabalho dele, por mais simples que parece ser, mas é de uma relevância significativa na obra do Senhor. Amém? Pensemos, irmãos, se chegássemos aqui, quantas vezes pessoas vêm a mim e dizem: pastor, está faltando sabão lá no banheiro, é ruim demais quando a gente chega, faz necessidade, vai lavar a mão, não tem sabão. Pastor, está faltando papel higiênico. Pastor, coisas simples. Imaginemos nós, como igreja, se não tivéssemos uma zeladora para fazer com que essas manutenções diárias estivessem acontecendo. Estão entendendo, sim ou não? Sim ou não? Então o que nós fazemos? Ora, irmãos, fora que aquilo que você semeia na vida de uma pessoa, às vezes você semeia na vida dela e você não tem nem ideia, porque você lançou a semente, e a semente ela vai, e onde ela parar, ela estará produzindo. Pode ser, e eu me lembro, faço questão de mencionar aqui, já falei para vocês, um pastor no Espírito Santo, que todas as vezes que ia para a faculdade, montado na sua bicicleta, ele saía gritando na rua: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Já falamos sobre isso. E um dia esse pastor foi pregar numa igreja do Espírito Santo, e ele, estando lá naquela igreja, um jovem pediu para dar um testemunho. E quando o jovem foi dar o testemunho, aquele jovem disse assim: irmãos, eu estava prestes a cometer um suicídio. Fui para minha casa disposto a me matar, mas alguém passou de bicicleta em velocidade e só pude ouvir a voz: Jesus te ama. E aquilo ficou dizendo: Jesus te ama. Como é? Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. E aquela palavra, ela foi penetrando no meu coração: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. E eu comecei a entender que eu precisava de Jesus. Reconheci o meu estado de pecaminosidade diante do Senhor, e eu disse assim: eu preciso de Jesus, preciso de Jesus. E eu me converti por causa dessa frase. E depois que o pastor convidado pegou a palavra para pregar, perguntou para aquele jovem: onde você morava? E ele falou: qual que era a rua? Eu passava naquela rua todos os dias. Olha, o pastor jamais poderia imaginar que apenas uma frase aparentemente solta, Jesus te ama, faria o que fez no coração de alguém prestes a se matar, a se suicidar. Porque o poder não está em nós, o poder está em Deus. E esse poder que está em Deus é o poder que valida a palavra de Deus, que transforma os nossos corações. Amém? Então, meu irmão, não se preocupe, semeie, fale com alguém, anuncia. Certamente um dia alguém vai. Ora, irmãos, permita-me citar algo particular, já estamos concluindo. Eu tenho um irmão que hoje é presbítero na Assembleia de Deus, tempo ficou aqui, passou por Belo Horizonte, pensava em trabalhar, etc. E eu, tentando ajudá-lo, às vezes ia ao supermercado, colocava, enchia, tinha um chevetezinho, não sei se os irmãos lembram, prata, né? Enchia o porta-malas do chevette ali de compras, levava na casa, e ia almoçar com ele, lá no bairro da Lagoa. E a gente pegava lá no supermercado, comprava aquelas coisas todas, e eu passava em lugares que tinha lá aqueles frangos sendo assados, eu já passava, já pegava os 2 frangos caprichados ali, e levava para lá, e os meninos ficavam todos eufóricos, tudo pequenininho, eufóricos e tal, era biscoito, não sei o que, iogurte, ficava tudo pronto. Mas um dia
dia, tem pouco tempo, um deles, que agora também prega o evangelho, canta, filho desse meu irmão, falou assim: tio, eu nunca fiz isso, mas eu quero agradecer, porque aquele frango que o senhor levava na minha casa, periodicamente, eu nunca esqueci desse gesto do Senhor. Irmãos, coisas que para nós são simples, mas que são significativas na vida daqueles que precisam. Então, o nosso trabalho não é vão, porque, primeiramente, não é inútil. Nós semeamos, lá na frente perceberemos que surgiu efeito. O nosso trabalho não é infrutífero, amém? Não fostes vós que me chamastes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e desfrute o vosso fruto permaneça. Você já parou para pensar quantas pessoas já foram abençoadas pela sua vida? Você já parou para pensar quantas pessoas, né, nós fomos abençoados, estamos abençoando, e essa troca essa interdependência, no sentido de que nos tornamos abençoadores, e à medida que eu abençoo, também sou abençoado, à medida que eu semeio, em mim também é semeado. Então nós levamos isso avante, porque a Bíblia não mente: abençoareis que te abençoarem. Amém, amados? Por isso que aqui está escrito que aquele que leva a preciosa semente, fazendo o quê? Sorrindo, alegre? Não, muitas vezes é espinhoso, vai chorando, vai gemendo, mas vai levando. Ora, alguém vai bater a porta na sua cara, no seu rosto, alguém vai lhe chamar, vai xingar, vai não sei o quê, e vai fazer mas você está levando a semente, mas você voltará colhendo consigo, com alegria, colhendo o quê? Os seus feixes. Amém? Diga-me assim: o meu trabalho no Senhor não é inútil e nem tampouco infrutífero. E para fecharmos o nosso trabalho, irmãos, o nosso envolvimento na obra do Senhor nos traz alegria. Quando se você estiver triste, muito triste, se você estiver, sabe, naquele momento que você fala assim: puxa vida, eu vou me abdicar da fé, faz o seguinte, pega a sua Bíblia, faça uma visita, vai lá no hospital, visita alguém no hospital, visita alguém que perdeu um ente querido lá no cemitério, vai levar uma palavra de consolo, de conforto para essas pessoas, e você vai perceber o bem que você fará a si mesmo. Portanto, amados irmãos, nós fomos chamados não para ficarmos fora da obra de Deus, mas para, e o que o Senhor espera de nós, dentro da promessa dele, é que aqueles que se envolvem na sua obra, nós teremos resultados aqui nessa vida, pessoas abençoadas por nós, transformadas por nós, assim como também haveremos de ter a nossa recompensa na eternidade. Vamos apresentar os seus frutos daquilo que nós estamos fazendo para Deus. Amém? Amém? Como está a nossa vida diante do Senhor?